Meus irmãos, louvado seja Deus. Antes de nós irmos para o texto bíblico, parabéns aos pais, parabéns, porque nós sabemos a dificuldade que é você ser pai num mundo que tenta tragar os nossos filhos. Pais, continuem firmes em Cristo Jesus. Esse é o papel meu e seu, exemplificar o caráter de Cristo primariamente dentro do nosso lar, para que os nossos filhos tenham referências de Cristo Jesus através das nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós faremos uma pausa no Evangelho de Marcos e vamos falar sobre isso, sobre a vida de um pai, a fidelidade que um pai tem que ter a Deus. Eu peço que você então abra a sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, e o título da mensagem de hoje é A Fidelidade de um Pai. Provérbios capítulo 3, dos versos número 1 até o verso de número 4, e o título da mensagem de hoje é A Fidelidade de um Pai. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, clamando a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Deus, o nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento, para que nós tenhamos, Deus, capacidade de enxergar, Senhor, as verdades contidas aqui. E que elas nos ressignifiquem, nos transformem de dentro para fora. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, revigorados, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na antiguidade, havia um príncipe, que ele estava às vésperas de ser coroado rei. Mas ele não tinha encontrado um candidato ideal para ser o seu conselheiro pessoal e conselheiro do reino. Então esse príncipe, ele decidiu promover uma disputa entre os homens do seu reino, para ver qual seria o merecedor desse cargo. O príncipe então fez um anúncio a toda a sua corte, e um jovem rapaz, muito humilde, ele se entristeceu demais, pois ele sabia que o seu velho pai sempre almejou trabalhar na corte. Mas devido à pobreza, à extrema pobreza que viviam, sabia que as chances deles eram praticamente nulas, do pai ser escolhido como conselheiro do rei. Então, esse velho pai desse jovem chegou em casa ao entardecer e disse ao filho que pretendia ir na cerimônia de lançamento do desafio e se candidatar para concorrer àquela vaga. Então o seu filho, tomado pela incredulidade, disse ao pai que tirasse essa ideia da cabeça e desistisse dessa candidatura a esse cargo. Pois o príncipe jamais iria aceitar um velho, humilde plebeu como seu conselheiro. E ele não queria ver o pai dele sofrendo depois por causa disso. Então o velho disse ao filho: Sim, filho, eu sei que dificilmente serei o escolhido, mas essa é a única oportunidade que eu tenho de estar perto do príncipe, pelo menos por alguns instantes. Sei que eu não tenho chance alguma, mas só de eu estar lá, meu filho, eu vou estar muito feliz. Então logo mais à noite, o velho senhor foi até o palácio e, de fato, lá ele encontrou candidatos muito capacitados, ricos, com suas joias,
vestimentas caras. Aí então o príncipe vai e lança o desafio. Ele diz assim: eu darei a cada um de vocês uma semente. Aquele que dentro de 6 meses me trouxer a planta mais bem cuidada, será o escolhido para ser o meu conselheiro pessoal. Todos pegaram as sementes, cada um dos candidatos voltou para o seu lar e começaram a cultivá-las. E aquele velho pai plantou a semente num pequeno vaso de barro, e sem muito jeito para lidar com plantas, ele regava, ele tratava a terra, e o tempo foi passando, e nada dessa semente germinar. Nada. E dia após dia ele via a sua mínima chance diminuindo cada vez mais. Até que chegou o dia de se apresentar ao príncipe. Chegando no salão do palácio, aquele velho homem viu todos os demais candidatos com seus vasos caríssimos de porcelana, e as plantas, uma mais bela que a outra, exuberantes, floridas. E ele ficou muito triste por não ter conseguido cultivar a semente que ele recebera. Então o príncipe ele desceu do trono e começou a andar pelo meio deles e olhar para cada vaso de planta. E aí, passando por aquele velho humilde, olhou para o vaso dele, de barro, cheio de terra apenas, e disse: eu já tomei a minha decisão. O escolhido para ser o meu conselheiro pessoal e do meu reino será este velho homem, que nas suas mãos segura um vaso de barro, somente com terra e sem planta alguma. E toda a corte, inclusive o seu filho, eles ficaram perplexos com a decisão do príncipe e perguntaram: mas majestade, por que dentre tantas plantas exuberantes, justo que não possui nada vai ser o escolhido? Aí o príncipe respondeu: porque dentre todas as plantas cultivadas eu decidi pela desse velho homem, que cultivou de fato a sinceridade, a honestidade e retidão de caráter. Porque as sementes que eu entreguei a cada um de vocês eram todas estéreis. Moral da história: pai, a fidelidade a seus princípios só vai te trazer benefícios, mesmo que a situação seja muito difícil. Amém, irmãos? Meus irmãos, a fidelidade, ela é um fruto do Espírito. Gálatas 5 testifica isso para mim e para você. Mas o que é fidelidade? O que o nosso dicionário vai dizer acerca do que é fidelidade? Está lá, ó. Particularidade ou qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou alguém. Lealdade, ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa, cujos hábitos, comportamentos e atitudes permanecem constantes. Isso é o que o dicionário nosso diz sobre o que é fidelidade. Meus irmãos, todos nós, crentes em Cristo, sabemos sobre a fidelidade de Deus. Deuteronômio 7, verso 9 diz assim: saberás que o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que amam e obedecem os seus mandamentos. E essa relação de fidelidade entre Deus e o homem sempre sofreu rupturas. Não por causa de Deus, mas por causa do homem. Pelo caráter corrompido, desde a queda, pelo pecado. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, diz assim: essa palavra, ela é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Meus irmãos, Deus criou eu e você
a sua imagem e semelhança. E dessa forma, muitas características do próprio Senhor se faz presente na minha e na sua vida. E uma das características mais marcantes, minha e sua, e creio que também é do Senhor, é a afinidade. A afinidade. Você já percebeu que com quem nós temos afinidade, a gente se esforça muito mais para se relacionar? É isso aí, irmãos. Eu e você, nós somos assim. Nós sentimos prazer em estar perto de quem a gente gosta. É ou não é? E se nós olharmos para esse texto de 2 Timóteo que eu acabei de ler agora, sob o ponto de vista da afinidade, nós poderemos compreender que Deus, Ele sente muito prazer em se relacionar com quem tem fidelidade a Ele. Fidelidade e afinidade com o Senhor. Deus, Ele é bom em essência e agracia os crentes e os ímpios também. A chuva é um belo exemplo disso. E aqui está um dos principais desafios daquele que é um salvo em Cristo Jesus. Cultivar, manter, se empenhar na nossa relação de afinidade com Deus. Isso naturalmente vai afunilar no quê? Na nossa fidelidade ao Senhor. A fidelidade, ela é demonstrada, meus irmãos, em todas as áreas da existência humana. Nós podemos ser fiéis a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, todos os dias, agradando assim o Espírito do Senhor que habita em mim e você, mas também por questão de afinidade, nós podemos ser fiéis a muitas outras coisas no lugar do Senhor. E temos que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Pois se não nos relacionarmos com Deus por afinidade, ou seja, por prazer, por alegria, contentamento, nós iremos cada vez mais nos relacionar, sabe com o quê? Com a nossa vida de pecado. Com o mundo e da mesma maneira. Com o mesmo prazer, nós seguiremos felizes rumo à justiça de Deus. Mas como pais, de forma prática, nós fazemos isso em nossas vidas? Então vamos lá. Hoje, irmãos, nós veremos apenas alguns pontos importantes que nós temos que ter afinidade, como pais, a fim de termos um relacionamento fiel com Deus. E o primeiro ponto é aqui: ser fiel na oração. Ser fiel a Deus na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz assim: orai sem cessar. Meus irmãos, quando nós levamos uma vida de diálogo com Deus, e o diálogo aqui não são apenas monólogos, ou seja, só a gente que fala, só a gente que pede, só a gente que clama, mas também que damos ouvidos a Deus, vindo aos cultos, ouvindo a sua palavra, meditando nela. O crente que só fala para Deus e não deixa que Deus fale com ele, irmãos, esse crente logo se esfriará. Nós devemos ser fiéis na oração, orando todo o tempo e sem cessar. O que significa isso? Que eu vou passar a minha vida de joelho no chão? Não é. Isso já teve uma interpretação muito equivocada, que resultou em mosteiros mundo afora e que não se sustenta. Mas é em todo momento você está em comunhão com Deus por afinidade. Por afinidade. Devemos ser fiéis na oração e o tempo todo por afinidade a Deus. Mas a verdade, irmãos, é uma só. Nós muitas vezes trocamos nosso tempo de conversa com Deus por horas de diversão. Fácil. Horas e horas de diversão. Conversa com amigos, conhecidos. Na sua mão aí, ó.
O próprio celular hoje se transformou num ladrão de comunhão com Deus. E os cultos de oração nas igrejas, eles refletem muito bem isso. Meus irmãos, nós devemos ser fiéis na oração, ser fiéis em nosso diálogo com Deus, e jamais esquecer que uma conversa não é um discurso. Em uma conversa, ambos os lados falam e ambos os lados o quê? Escutam. Assim que nós devemos ser fiéis a Deus em oração. E o segundo ponto, a nossa fidelidade como pais, ela tem que ser expressa no quê? Nas boas obras. Deuteronômio 31, de 28 a 29, diz assim: reúne diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale essas palavras diante deles e convoque o céu e a terra como testemunha contra eles. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos atingirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a sua ira com a obra de vossas mãos. Aqui Moisés está alertando o povo de Deus que as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más, não passam desapercebidas do olhar de Deus. Os dias que nós vivemos, irmãos, eles são apelativos demais. Nós fazemos o querer sempre mais e mais. E hoje em dia, nós devemos o quê? Ter algo para sermos alguém. É o que a sociedade ensina. Meus irmãos, o mundo ama aqueles que têm coisas interessantes para oferecer. E isso faz com que as pessoas passem o maior tempo possível o quê? Correndo atrás dos seus próprios ideais. Correndo atrás dos seus próprios sonhos. Correndo atrás das suas próprias obras. Só que o que nós deveríamos ser é fiéis ao Senhor, fazendo a obra dele. Porque a palavra nos diz que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Ela é morta. Muitos pais se preocupam em ter um benefício próprio, enquanto a sua família passa talvez por privações. Outros já vivem para os seus filhos. Fazem tudo o que o filho deseja. Ele é o rei. Ela é a rainha da casa deles. Eles que mandam, eles que dão as cartas. E meus irmãos, muitos, mas muitos, têm ido para o inferno, sem receber uma palavra de evangelismo sequer da boca desse pai, da boca dessa mãe. Ser fiel às obras significa entender as necessidades que a igreja de Cristo tem e fazer o seu melhor, a fim do quê? De supri-las. A igreja ela não é do pastor. A igreja ela não é do rebanho. A igreja é de Cristo. Portanto, o que fazemos não deve visar a glória, louros, elogios para nós mesmos, mas sim a Deus, porque Ele é o dono da igreja. Amém, irmãos? O Senhor. E o terceiro ponto, nós devemos demonstrar a nossa fidelidade a Deus através do nosso testemunho. João 8, 31 a 32 diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Está tão na moda esse verso aqui, né? O verso 32. Abre a sua rede social, esse verso é um dos que mais pipocam hoje. Ele é usado para definir posicionamentos políticos, sociais, relacionais, conjugais até. Mas o interessante é que o verso 31, ele sequer é lembrado. Todos enchem a boca para citar o quê? Os efeitos. Mas ninguém quer saber da causa. Ser testemunha de algum fato é ter a certeza que aquilo é verdade. Ser testemunha de alguém é ter certeza que o outro diz é verdade. E isso é um testemunho. Alguém chega perante um juiz e declara o que sabe, declara o que viu, o que ouviu. Muitos pais, infelizmente, não estão sendo fiéis no testemunho de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque não têm declarado o que sabem, ou o que viram, ou o que ouviram. E têm deixado com que os filhos que estão no banco dos réus de Satanás sejam condenados ao inferno. Porque não estão sendo fiéis em vossos testemunhos como cristão. Sendo assim, irmãos, nós não podemos expor a palavra de Deus, pois se assim o fizermos, mediante a um testemunho de vida que tem sentido contrário do que é a vontade de Deus, é óbvio que nós seremos o quê? Ridicularizados, enxovalhados. Olha lá, ó, o crente da boca para fora. Nós envergonharemos a nós mesmos, e nós envergonharemos sim o Senhor Jesus. Nosso testemunho tem que ser de fé. Testemunho daquele a quem Jesus já salvou, já redimiu dos seus pecados. E todos foram perdoados por Deus e abandonados. Resultando assim o quê? Uma nova criatura. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai. E a todos nós, obviamente. O nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de vida, o que as pessoas veem, falam, comentam sobre mim, sobre você, sobre a minha e a sua conduta, sobre o nosso comportamento, sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O nosso testemunho glorifica a Cristo através da nossa vida? Sim ou não? Irmãos, essa é uma resposta que nós devemos dar a nós mesmos. Lembra? Deus é fiel e a sua fidelidade dura o quê? Só um pouquinho? Dura quanto? Para sempre. E o nosso testemunho? Ele é fiel para com Deus ou ele é fiel para comigo e com você? Para e pensa só um pouquinho. Não, pastor, não. Eu sou uma pessoa que dou um bom testemunho, sim. Pode sair aí, ó, Junquerópolis afora. Qualquer lugar que você for, duvido você achar alguém que dirá o contrário de mim. Ok, meu irmão, louvado seja Deus por isso. Mas a pergunta, ela é muito mais sobre eu e você, para nós mesmos, do que para os outros. Sabe por quê? E quando ninguém está te vendo, irmão? Como que é o nosso testemunho? Meus irmãos, nós somos muito hábeis de esconder o que quer que seja dos outros. Mas e de Deus? Essa foi a pergunta. Essa aqui que foi a pergunta. Precisamos refletir, irmão, muito. Ser sincero conosco e com Deus. E orar. Orar e orar. Amém? Clamando a misericórdia do Senhor. Quarto ponto. Uma outra coisa que Deus espera ver frutificar nos pais é a nossa fidelidade com a família. 1 Timóteo 5, verso 8 diz assim:
Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E é pior do que um descrente. Meus irmãos, sabe uma coisa que agrada muito a Deus? Mas muito. É uma família estruturada. E o que é uma família estruturada segundo a vontade de Deus? Vamos lá. Pai que governa bem a sua casa, que ama a mãe dos seus filhos, esposa que é sujeita ao marido, com respeito, com auxílio, filhos que obedecem os pais, sem questionamentos fúteis, despropositados, desonrosos. Sabe o que é primordial para ter um lar assim? É primordial, irmãos, que nesse lar a palavra de Deus impere soberana, sendo ela o cerne de toda a conduta da família. Amém? Ser fiel à família significa tratar bem a família, promover a família, fomentar as coisas boas dentro de casa e não tratar melhor os de fora. Enquanto a família segue desestruturada, destruída por mágoas, rancores, desafetos que não foram tratados, que não foram curados. Para o Senhor, dentro de uma estrutura familiar, o pai e a mãe, eles têm igual valor. O que muda são as suas responsabilidades. Mas, irmãos, pais, não se engane. Vai ser de mim e de você que a fidelidade familiar a Deus vai ser cobrada. A esposa, a mãe, terá que prestar contas com Deus, porque Ele confiou também a ela diversas responsabilidades. Mas no final, é o homem que irá prestar contas a Deus por ele, por ela e pelos seus filhos. Herança dada diretamente das mãos de Deus aos pais. E aí fica uma pergunta para mim e para você, irmão. E aí, José? E aí? Será que nós compreendemos de fato o que significa isso? Pais, olhem para a mãe dos seus filhos. Olhem para ela. Respondam. Como que está a família? Está dentro do padrão estabelecido por Deus ou dentro do padrão estabelecido pelo mundo? Pais, preste atenção. É óbvio que Deus diz tudo isso a mim e a você como igreja. Amém? Não se culpe, nem se martirize pensando no tempo que você andava no mundo. Se Cristo, Ele é o seu único e suficiente Salvador, descanse. Tudo o que foi feito de errado ficou na conta de Cristo naquela cruz. Mas agora sim, irmão, começa a se preocupar. Porque mesmo você sendo igreja, a coisa toda dentro de casa, no seio familiar, continuar como era, igual no mundo, alguma coisa está errada. Aí é passivo de preocupação, sim. Afinal de contas, essa não é a vontade de Deus para mim e para a sua família. Pai, volte-se a Deus. Corrija seus passos. E instrua a sua família enquanto ainda nós temos tempo. E preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Se porventura eu e você, pai, nós fomos impedidos por algum ente querido nosso de falar de Deus para ele, não se esqueça, nós ainda podemos falar dele para Deus. Ore. Ore. Ore ao Senhor. Coloque a sua vida diante do trono da graça, que a sua parte vai estar feita com Deus. A partir dali, será entre a pessoa, o filho, ou a esposa e o Senhor. Mas ore. Interceda por quem você ama. E confie em Deus.
Uma outra área que Deus espera que nós sejamos fiéis, pais, e essa aqui é um negócio complicado, é a fidelidade financeira. 2 Coríntios 9, de 9 a 15, diz assim, presta atenção. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e não para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ação de graças. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por esse dom inexprimível. Dom inexprimível. Meus irmãos, eu acredito que nós não precisamos entrar nos pormenores com relação a dinheiro, sendo uma igreja batista bíblica, né? Creio que os irmãos têm acompanhado atentamente todo esse processo da questão financeira dentro da igreja, o seu andamento, toda a responsabilidade e transparência que nós, como batistas genuínos, lidamos com esse assunto. Mas o fato é que para Deus, Ele não está nem aí, irmão, para mim e para a sua carteira. A preocupação com Deus é com o meu e com o seu coração. Sabe por quê? O que nós possuímos? Nada. Nós não somos donos de nada. Nós somos apenas o que? Administradores. O grande problema para Deus é quem reina no meu ou no seu coração. Ele ou o dinheiro? Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fé e salvação? 10 vezes mais. Será que Deus ele é um mercenário? Ou Ele sabe que é um dos principais problemas meu e seu? Meus irmãos, o dinheiro em si não é um mal em si mesmo. Ele não passa de uma ferramenta. O problema é o apego que nós depositamos nele, acima do próprio Senhor. Tem uma frase que eu gosto demais, que diz assim: a gente sabe quando um crente é de fato convertido, quando Deus converteu a sua carteira. Ser fiel a Deus com nossas finanças, irmãos, não deve ser por meio de medo, obrigação, racionalismo, interesse. Não. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus quer ver em nós um coração grato por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, seja no muito, seja no pouco. Deus quer ver em mim e você um coração que transborda em generosidade e não em avareza. Irmão, não passe a vida tentando juntar o que você não trouxe e o que você não vai levar. Deus deseja ver em mim e você um coração confiante na soberania dEle, na minha e na sua vida. Você ser sábio, próspero, por sabedoria vinda do alto, é uma coisa. Agora, viver para juntar, irmão, você é temer o futuro. Nós devemos ser prudentes
com o dinheiro? Sim. Mas nós não podemos deixar que ele nos escravize a uma vida mesquinha, sovina, egoísta. Pai, o mundo dirá que nós seremos muito felizes se nós buscarmos o quê? Ter muito, bastante dinheiro. Mas o que o mundo não diz são as consequências dessa busca sem a graça de Deus. Quer uma prova? O sujeito ele passa metade da vida em guerra consigo mesmo, na busca de fazer o quê? O seu primeiro milhão. Nossa, como isso em rede social bomba. Está muito na moda isso. Aí ele vive entregue a uma ânsia sem fim por conta disso. E sofre. Sofre quando as coisas dão errado. Aí ele consegue. E quando ele consegue, ele acha que agora ele vai ter um pouco mais de paz. Aí ele é tomado novamente pela ansiedade. Mas agora pelo medo de perder o que ele conquistou. Irmão, sem Deus vai ser sempre uma vida de atribulação. Veja bem, não é pecado ser rico. A Bíblia está repleta de servos que foram muitos abençoados por Deus com riquezas. O problema é você ser rico e se comportar como aquele jovem que foi se encontrar com o Senhor e perguntou a ele o que ele deveria fazer para ser salvo. Vocês lembram? O que Jesus disse a ele? Muito bom, meu jovem. Vá, venda tudo que você possui, distribua a todos os pobres, depois vem e me segue. Será que eu e você como pai, nós conseguiríamos fazer isso? Aquele jovem não conseguiu. Ele preferiu as riquezas terrenas, onde a traça e a ferrugem vai corroer tudo. Deus quer ver a fidelidade em nós, como viu naquela viúva, pobre, desamparada, mas que ofertou a Deus muito, mas muito mais do que os ricos e poderosos do seu tempo. Pois eles davam o que sobrava. Ela deu tudo o que possuía. Significa que você tem que pegar todo o seu dinheiro e trazer para a igreja, irmãos? Não. Deus não quer isso. Significa que a nossa confiança tem que estar na fidelidade de Deus. O que Deus prometeu, o que Deus prometeu para aquele que é um servo? Vamos lá, vamos lembrar isso. Mateus 6, 31 a 33. Diz assim, ó: portanto, não vos inquietais dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pai, presta atenção. O que comer, o que beber, o que vestir, onde reclinar a cabeça, isso é necessário. O carro esportivo, a casa da praia é necessário? Na ótica de Deus, não. Mas também não é pecado você desejar um carro novo, uma casa melhor. Trabalhe, irmão. Se capacite. Na graça de Deus. Você já sabe com dinheiro, economize, aprenda a lidar com as finanças. Mas tudo isso de uma forma que glorifica a Deus. Deus abençoa com riquezas todo aquele que não tem problemas com o dinheiro. Pecado não está em ter. Está em como, que forma e o que faremos para buscar esse dinheiro longe de Deus. Nós seremos facilmente escravizados por esse desejo. E não podemos, irmão. Nós não podemos. Nós somos salvos por Jesus.
por sua graça, por sua misericórdia, por sua generosidade. Irmãos, isso tem que ser visto na minha e na sua vida, principalmente através das finanças. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Deus usa os recursos dentro da igreja dele, que são recursos levantados pela generosidade dos seus servos, para que o evangelho seja o quê? Pregado. Não para enriquecimento ilícito. Se tem uma coisa que pastor sério nunca será, é rico através de ministério. Ele pode ter boas condições financeiras, mediante ao trabalho árduo? Sim. Honesto. Sendo digno do seu salário, como a própria Escritura diz. Mas na mesma medida a qual ele serve na sua igreja. Mas enriquecer às custas da igreja? Não. Pastor sério também honra a Deus com suas finanças. Deus espera isso de um pastor. E não só de um pastor, mas do membro também. O pastor, ele não pode ser desculpa, irmão. Fidelidade com o dinheiro é para quem foi regenerado por Deus. A gratidão dele é tanta que ele vai sim de encontro com aqueles que precisam. Principalmente com os da fé, mas com os demais também. Fidelidade, gratidão, são características de quem confia em Deus. Amém, igreja? De quem confia em Deus. Irmãos, pais, ser fiel a Deus em nossas orações, ser fiel a Deus em nossas obras, ser fiel a Deus no nosso testemunho, com a nossa família, com o nosso dinheiro, é fruto do quê? Da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Aí você pode estar perguntando assim, mas pastor, por que você está falando de dinheiro? Pai, a grande maioria dos adultos que hoje têm problemas com dinheiro, teve esse exemplo dentro de casa. Não cometam esse erro. Seja você um servo generoso na obra do Senhor. O dinheiro não é meu, não é seu. O dinheiro é de Deus. E se Ele capacita eu e você com recursos financeiros, o nosso propósito maior não é o nosso suprir, mas é o suprir da obra. E isso passa por mim e por você como igreja. Deus podia muito bem fazer assim, e resolver todos os problemas da igreja. Mas olha o privilégio. Ele decidiu passar essa prerrogativa para mim e para você. Tudo isso é fruto da ação do Espírito de Deus em nós. Você quer ser um pai fiel? Você quer ser um pai com fidelidade a Deus? Você tem que dar ouvidos ao que o Espírito diz, que habita em mim e você. E o que ele diz a mim e você? Primeira coisa, está lá em Atos capítulo 2. Primeira característica da igreja de Cristo após Jesus voltar aos céus: generosidade. Seja generoso, irmão. Seja generoso. Se afaste da imoralidade, da impureza, da indecência. Cuidado com o seu celular, irmão. Cuidado com o que você vê. Pai, honre a mãe dos seus filhos. Honre seus filhos. Honre ao Senhor. A tecnologia pode ser uma bênção, mas uma perdição na vida de um pai, na vida de um homem. Você quer dar ouvidos ao que o Espírito diz? Para ser de fato um pai fiel a Deus, abandone a idolatria. O que é idolatria? É você olhar para um santo, para uma imagem? Não, irmãos. Isso aí é a coisa mais clichê. É você olhar para si mesmo. Deixar levedar no seu coração o amor ao dinheiro. Sirva com suas finanças no reino. Peça a graça a Deus, irmão, para vencer esse mal na vida.
Isso só afasta você de Deus. Você quer ser um pai fiel? Não seja rivalista, irmão. Deixa de lado a sua rivalidade. Ande com o seu irmão, caminhe com ele. Pegue pela mão daquele que precisa. Caminhe mais junto com o seu irmão. Seu filho, o meu filho, precisa ver, eu e você, irmãos, o que veria em Cristo Jesus. Não sufoque, irmão, a vida do seu filho. Não sufoque. Ciúme exagerado. Tem muito pai que acha que é zelo. Mas não é não, irmão. Não é não. Isso pode afastar os filhos de Deus. Não seja falastrão. Sabe aquele crente, aquele pai que tudo, a língua é desse tamanho, nem invejoso. Isso vai te afastar de Deus também, irmão. Quer ser um pai fiel a Deus? Sabe aquelas dosezinhas que você tem tomado escondido, irmão? Espero que ninguém faça isso aqui. Imagina seu filho vendo isso. O que você acha que vai acontecer no futuro dele? Pensa em Deus vendo isso. Quer mesmo ser um pai fiel a Deus, irmão? De verdade. Seja amoroso com quem está à sua volta. Seja uma pessoa alegre. Olha para cima. Olha para o alto. Quer ser um pai fiel ao Senhor? Seja pacificador, irmão. Você quer ter paz na sua vida? Promova a paz. Seja paciente. Não precipitado. Não se estresse por qualquer coisa, não. Tenha domínio próprio. Você quer ver a fidelidade a Deus transbordar na sua vida, irmão? Promova a benignidade. Eu já expliquei para vocês o que é benignidade, não vou falar de novo. A diferença entre bondade e benignidade é uma pessoa no seu portão pedir um pedaço de pão. Esse é Deus, isso é bondade. Benignidade é você ir na geladeira, pegar o presunto, o queijo, a mussarela, passar uma maionese, um copo de café e entregar para ele. Isso é benignidade. O pão já seria o suficiente. Mas benignidade é muito mais do que ser bom. E Deus se agrada disso. Você quer ser conhecido, pai, como um homem fiel? Seja amável com os seus, com os outros também. Para que essas pessoas, quando você estiver junto, eles sintam prazer com a sua presença. Sabe? É gostoso você estar num lugar onde você se sente bem estando com o irmão. Mas é difícil quando você está em um lugar onde você se sente incômodo. É muito difícil isso. Quer ser um pai fiel? Tenha domínio próprio, irmão. Ensine seus filhos, a mãe dos seus filhos, sem ignorância, sem gritos, sem ironia. Faz isso não. O seu maior bem é o seu legado. É isso que você tem que cuidar. Seja verdadeiro, íntegro, reto na sua conduta. Não minta. Mente não, irmão. Lembre-se de quem é o pai da mentira, quem provém isso tudo. Você quer ser um pai fiel ao Senhor, irmão? Se aproxime de dia, a cada dia de Cristo. Mais e mais, dia após dia. Ele é a fonte que sustenta eu e você. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Amém, igreja? Como um pai, eu sei que tudo isso não é fácil. A missão de um pai é muito difícil. Mas Deus é maior e dá graça a todo aquele que se submete ao Senhor. E se ainda existem áreas em nossas vidas em que eu e você como pais precisamos mudar, irmãos, nós temos que falar isso para Deus. Não tenta fazer sozinho, não. Pedir mais da graça de Cristo em nós. Ele é fiel. E a sua fidelidade, ela é eterna. Confie no Senhor. Se curve, dobre a vontade dEle. A sua graça, a graça de Deus, ela é imensa. E ela está sobre você, pai. Experimente como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Deus nos ama e quer nos relacionar comigo e com você de forma íntima. Íntima, irmão.
Busque a face do Senhor. Todos os caminhos nossos serão endireitados. Creia nisso. Nós precisamos de Deus, desesperadamente, e não o contrário. Decida hoje, irmão, ser um pai fiel àquele que te salvou de si mesmo. Volte-se a Cristo. Confie na sua graça. Eu e você e todos os confins da terra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E só Ele é Deus. Não há nenhum outro. Que o Senhor abençoe a vida dos pais dessa igreja nessa árdua missão. Mas ao mesmo tempo preciosa missão. De ser pai. Não segundo a minha e a sua vontade, mas pela vontade do nosso Pai que estás nos céus. Amém? Que Ele nos capacite a nós amarmos a mãe dos nossos filhos, como Cristo amou a igreja. Que nós possamos ter graça na nossa vida e olhar para os nossos filhos e entender a herança que foi dada a mim e a você diretamente das mãos de Deus. Você quer ser um pai realmente fiel ao Senhor? Se aproxime de Jesus. Que Deus se aproximará de mim e de você. Amém? Abaixe sua cabeça, irmão.